Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Sobrevivência Intelectual. Meu nome é Vladimir Caleb. Aqui eu procuro trazer assuntos que impactam a nossa vida, a sua vida no dia a dia, especificamente assuntos relacionados à psicologia, filosofia e política. E aproveitando, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque assim sempre que eu publicar um vídeo novo, você já recebe uma notificação. E também não esquece de curtir o vídeo, porque aí o YouTube ele acaba divulgando esse conteúdo para outras pessoas também que têm esse mesmo interesse. Hoje então eu vou trazer aí a discussão, a reflexão acerca de alguns conceitos filosóficos e de que forma eles são aplicados, de que forma eu vejo que eles aparecem hoje na nossa vida. O niilismo, então, é um conceito filosófico. A palavra deriva do latim nihil, que quer dizer nada. Também, por esse motivo, é chamado muitas vezes como nadismo. Esse conceito nega a existência de dogmas, de princípios, de valores sociais, religiosos e políticos. Defende a ideia de que a existência humana não tem um sentido específico, sendo assim, não haveria uma maneira certa de vivê-la. Nega a existência de verdades absolutas que sirvam de guia moral, de hábitos ou tradições. Na antiguidade, tínhamos o filósofo Nietzsche, que dizia que Deus devia morrer para que o ser humano fosse, então, mais livre, né? Ou seja, de que não houvesse esse dogma religioso para que a pessoa pudesse, de fato, ser mais plena, ser mais livre. De fato, o niilismo, o conceito em si, não é um mal em si, mas sim a forma como ele é utilizado, ele é entendido. Em algum contexto pode ser útil. Por exemplo, se a pessoa ela vive num estado de ditadura, ela pode ser considerada niilista se ela tenta confrontar aquele sistema político, né, que é colocado como se fosse um dogma, que não pode ser discutido. Então, ela, nesse caso, um niilismo se aplicaria. O ser humano é um ser que carece de muitas incertezas contra a própria existência, né? Então, ele necessita, ele carece de um guia, um guia moral, de valores, para que ele possa se encaminhar de uma forma mais organizada na vida. Ainda mais por vivermos em sociedade. E vemos que a pessoa viver sem um objetivo específico leva a pessoa, em geral, a viver num mar de angústia, de tristeza, né? E pode até contribuir para entrar em depressão. A sociedade, sobretudo a ocidental, ela foi construída sobre determinados valores, né? Pegando como exemplo o cristianismo, que não precisa ser uma unanimidade, né? Não é todos que têm que ter essa fé, vamos dizer assim, mas podemos reconhecer esse valor, que serviu como algo protetivo, que garantiu a existência e a estabilidade da sociedade até os dias de hoje. Atualmente temos percebido uma onda nihilista, podemos assim dizer, que tem nos vendido a ideia de que nossas crenças, nossos valores, nossas tradições não são importantes, que inclusive elas devem ser combatidas. Eles querem substituir nossos valores pela ideia de que cada um deve viver da maneira como acha conveniente ou de acordo com a sua própria natureza. O niilismo, vamos dizer assim, acaba servindo de berço para outro conceito filosófico que é o relativismo. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo sobre esse termo, mas basicamente ele traz a ideia de que várias formas de interpretar o mundo são válidas e também de que não existem verdades absolutas. De fato, por esse conceito, por essa explicação, até que a gente pode entender que em algumas situações ele se aplica, né? Se aplicaria você relativizar as coisas em algumas situações. Porém, ultimamente tem sido usado de forma muito generalizada essa ideia de relativizar as coisas. Os adeptos da relativização querem nos vender a ideia de que a relativização vai pacificar a sociedade, quando na verdade o que ocorre é justamente o contrário, né?
Importante levarmos em conta que para discutirmos, debatermos algo, precisamos partir de um ponto comum, de um elemento da realidade para que haja diálogo e construção. Por exemplo, podemos discutir a pena de um crime, mas temos que partir de um ponto comum de que, por exemplo, roubar ou matar é um crime. Então, partimos de um ponto comum. O relativismo já leva mais para o lado de que pode até se relativizar de que matar ou roubar alguém então não seria crime. Entendem a diferença? E esse relativismo, ultimamente, aparece de várias formas e em várias áreas. Na arte, por exemplo, vemos que é cada vez mais empobrecido o conteúdo artístico. Você vai a museus, falando da minha experiência, por exemplo, e vê muitas coisas ruins, que não tem muito sentido, que não há beleza naquilo, pois mesmo a arte sendo uma área mais das subjetividades, vamos dizer assim, mas ela também deve seguir algumas métricas, alguns conceitos, né? Por exemplo, a pintura tem algumas perspectivas, então o conteúdo artístico ele não deve, na minha opinião, se basear somente na subjetividade, somente a pessoa sentir que ela fez algo e que aquilo é arte e que as pessoas devem aceitar aquilo como bonito, como algo de fato relevante, que faça algum tipo de sentido para as pessoas. Uma situação que aconteceu em museu já tem algum tempo, acho que foi em 2016, que me vem à mente, de certa forma ilustra um pouco isso que eu estou falando. Um rapaz colocou ou deixou cair um óculos no museu, próximo a uma parede, e as pessoas, ao ver aquele objeto, interpretaram que aquilo ali era uma obra de arte, que aquilo fazia parte da exposição e se reuniram em volta, começaram a fotografar, uma amostra de como, de certa forma, esse relativismo na cultura acaba afetando um pouco o imaginário das pessoas. Ninguém parou para pensar naquele momento que o óculos poderia estar ali porque alguém derrubou. Temos visto a relativização na política, vemos que determinados grupos aplaudem quando algumas pessoas são censuradas, mas chamam de censura quando isso acontece com eles. Ainda na política vemos essas questões de gasto público, um grupo que relativiza quando é ele que gasta, mas quando é o outro faz um escândalo. Então acho que a política é meio bem recheado de relativizações. Acho que historicamente sempre foi assim, mas parece que cada vez mais temos visto esse fenômeno aí acontecendo. No esporte, para dar um exemplo mais específico, tem tido uma relativização aí bastante polêmica, onde se relativiza a própria biologia, colocando dois indivíduos para competir, onde claramente um tem uma composição corporal bastante diferente do outro, o que acaba por levar vantagem. Então, o relativismo é justamente isso, de teria que se partir de um ponto comum que há uma diferença ali clara entre os dois indivíduos, e eles não poderiam competir na mesma categoria. Não vou entrar em muitos detalhes, mas acredito que vocês sabem do que eu estou falando. Em relação aos valores morais, também hoje há muita relativização. Recentemente, uma emissora foi proibida de chamar um ladrão de ladrão, né, por conta da campanha. Ainda nesse campo dos valores morais, a gente vê alguns grupos querendo impor determinados assuntos para nossas crianças que sempre soubemos, né, e isso não mudou, que não é assunto para elas estarem sendo expostas, elas não têm maturidade, não têm desenvolvimento para digerir esse tipo de assunto. Então a gente vê que muitas vezes há quem apareça defendendo e relativizando. Ela já pode falar sobre esse assunto, e nesse campo moral é um dos mais críticos que eu considero a relativização. Em relação às próprias leis, né, há muita relativização hoje em dia, querem penalizar muito, por exemplo, alguém que cometeu algum ato de apenas de expressar sua opinião, e relativizar alguém que até cometeu um crime, roubou algo, matou alguém. Então, na justiça, vemos uma relativização muito grande hoje em dia. Até mesmo em relação à própria liberdade, né? Há quem aplauda, quem é censurado, quem perde a sua liberdade pela expressão, pelas suas opiniões, ela quer que seja solto alguém que traficou drogas, que cometeu algum crime. Bom, então hoje era esse o recado que eu queria passar para vocês. É uma opinião, é lógico, e também para gerar reflexões,
debates. Eu acho que a proposta do canal é exatamente essa, trazer conteúdos para que a pessoa possa ter conhecimento de determinado tema e comece a pensar sobre isso, vá à busca de mais informações. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, se quiser compartilhar, pode compartilhar também. Você também pode deixar nos comentários aí o que você pensa sobre esses temas que eu falei, dar a sua opinião. Pode também sugerir aí um assunto que você gostaria que eu pudesse falar aqui nos vídeos, relacionado mais ou menos dentro dessas áreas que é a minha proposta, que é a psicologia, filosofia e política. Então agradeço aí quem ficou acompanhando o vídeo até o final. Um grande abraço a todos. Tchau.